conectado ao vivo. Vamos lá. Aguardando as primeiras pessoas adentrarem aqui a sala. Boa noite. Boa noite, senhores oficiais militares estaduais da Força Invicta. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início à nossa quinta live da Terça Jurídica. Sim, e temos como convidado da noite o meu amigo e irmão, Dr. Leandro Bastos Nunes. Já se encontra aqui. Boa noite, doutor Ismael Pedrosa. Vou convidar o doutor Leandro dentro de instantes. O tema de hoje, para dar continuidade à sequência das lives anteriores que abordamos o termo circunstanciado de ocorrência, o tema da noite é o termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Polícia Militar. Se não há vedação legal, por que há tanta resistência para que ocorra? Se é benéfico para a sociedade? É o que o doutor Leandro Bastos Nunes vai passar para todos nessa noite. Doutor Leandro, meu amigo Leandro, meu parceiro de natação, vou lhe chamar aqui agora para a bancada virtual. Apresentação encaminhada. Salve! Salve, grande mestre! Tudo jóia? Grande, tudo bom. Já Tudo treinou bem. hoje? Já fui mais cedo, com certeza. O treino é de lei, né? Com toda certeza. Então, como eu estava falando a todos os oficiais militares estaduais associados da Força Invicta, senhoras e senhores que estarão nos acompanhando nesta noite e que depois também acompanharão a gravação dessa live, que sempre fica, meu amigo, gravada no Instagram da Força Invicta. Temos a honra, a diretoria executiva da Força Invicta tem a honra de ter aqui nessa bancada virtual conosco nessa noite um amigo meu, mas agora um novo aliado da Força Invicta, o doutor Leandro Bastos Nunes. Vou fazer aqui a leitura de um mini currículo, viu, meu amigo? Mini currículo. O doutor Leandro Bastos Nunes é procurador da República, professor, autor de obras jurídicas. Vou citar um aqui que, para quem quiser, tiver interesse em fazer aquisição, Evasão de Divisas, da editora Juspodium, e palestrante. E estará conosco nesta noite para poder emitir a sua opinião, os seus esclarecimentos acerca do tema que eu já anunciei, que é o termo circunstanciado de ocorrência lavrado pelas PMs. Se não há vedação legal, por que há tanta resistência para que isso ocorra? Se é benéfico para a sociedade. Meu amigo Leandro, doutor Leandro, fique à vontade, né? Estou vendo aqui, boa noite, salve, meu amigo mestre Whitson. Boa noite a todos aí que estão acompanhando essa live, um tema muito importante. Meu amigo Márcio, colega do MPF aqui presente também. Eu vejo que alguns seguidores aqui. Socorro Tenório, a sogra do meu irmão, ela aí presente aqui. Então, o pessoal está prestigiando e realmente é um tema assim, muito interessante. E muito interessante não só para a corporação, para a polícia militar, para os policiais em geral, mas também para a sociedade. Porque se a gente for ver hoje o que é o termo circunstanciado, é um instrumento que é comum no dia a dia, não só da atividade policial, mas em relação a muitos cidadãos. Ou seja, o cidadão ele tem que entender o que é um TCO. Porque quando você fala TCO, quem tem a competência administrativa, quem tem a atribuição para lavrar um TCO, e você tem toda aí uma discussão, muitas vezes, de cunho corporativo, cunho político, cunho jurídico, você tem, por outro lado, também a necessidade de explicar à sociedade o que é um termo circunstanciado que se diferencia de um inquérito policial, para que as pessoas entendam quem tem a competência administrativa, leia-se, não é competência
jurisdicional, embora o juiz também tenha, pela lei de drogas, segundo o Supremo Tribunal Federal, é constitucional, o artigo 48, 46 da lei de drogas, quando atribui essa competência para o juiz de direito lavrar um TCO nos casos de crime de uso de drogas, no caso de drogas para consumo próprio, artigo 28 da lei de drogas, na lei antidrogas. Então, o termo circunstanciado, para que as pessoas entendam, é um instrumento, né, previsto em lei, na lei 90/99 de 95, a lei dos juizados especiais, que ele tem a finalidade de documentar uma infração de menor potencial ofensivo. E o que é uma infração de menor potencial ofensivo? São aquelas infrações cuja pena máxima não supera 2 anos ou as contravenções penais. Então, nesses fatos de pouca lesividade para a sociedade, um crime de desacato, aqui na pandemia a gente pode citar, por exemplo, o crime de violação do dever de utilizar máscaras em locais públicos, não é? De não adentrar em locais interditados no período de pandemia, praias, parques, quando o poder público edita decretos e proíbe que as pessoas ali entrem. O cidadão que violar essa proibição, ele comete em tese o crime do artigo 268 do Código Penal, e aí sim a autoridade policial, ou o policial, a gente vai aqui discutir quem é essa autoridade policial, quem é o policial que tem a competência administrativa ou atribuição para que se documente esse fato. Então o TCO, ele não é propriamente uma investigação. O termo circunstanciado é a documentação, é o registro de um fato de menor potencial ofensivo e automaticamente ele é encaminhado ao juiz do juizado especial criminal. Por isso que você não tem propriamente em regra prisão, detenção, prisão em flagrante, você não tem atos aí próprios de investigação, como interceptação telefônica, busca e apreensão, pedido de prisão preventiva, como se tem naturalmente em um inquérito policial, que aí sim compete administrativamente às polícias judiciárias, ou seja, Polícia Federal e Polícia Civil, sim, que tem essa competência administrativa de presidir e coordenar os inquéritos policiais, que tem a finalidade de investigar, aí sim, crimes, e não infrações penais de menor potencial ofensivo. Feitas essas distinções aí iniciais, a gente pergunta, quem é que tem essa competência, então? É apenas a Polícia Civil? É apenas a Polícia Federal que tem a competência administrativa para lavrar, para documentar esse fato de menor potencial ofensivo? O artigo 69 da Lei 90/99 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, fala em autoridade policial. Aí se tem uma discussão. Essa interpretação ela tem que ser restritiva para abranger apenas a Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil, o delegado de Polícia Federal, como autoridade ali, que tem a competência para presidir essa lavratura do inquérito, ou melhor, do termo circunstanciado, ou seria uma interpretação mais ampla, uma interpretação que seja desburocratizante, célere e informal, já que é um fato de menor potencial ofensivo. Então, o que é que o Supremo Tribunal Federal, aqui já faço essa abertura, já colocando no topo aqui da hierarquia judiciária, que é o guardião da Constituição Federal, o intérprete da lei maior, que é que decidiu agora em 2020, plenário virtual, decidiu que a lavratura de um termo circunstanciado não é ato privativo de polícia judiciária. Quando decidiu isso? Na ADI 3807, certo? Na ADI 3807, o STF assentou o seguinte entendimento. O artigo da lei antidrogas, o artigo 48, 46 da lei antidrogas, que prevê a competência do juiz para a lavratura do TCO dos casos do crime de uso de drogas, ou seja, o aporte, o transporte, o consumo de drogas, o usuário de drogas, artigo 28, este fato, que é um fato de menor potencial ofensivo, ele deve sim, prioritariamente, ser lavrado pela autoridade judicial, ou seja, por um juiz do juizado especial criminal. Na ausência do juiz, aí sim, pode sim a autoridade policial fazer essa lavratura de forma subsidiária. Mas o STF disse o seguinte, em suma, não é ato privativo de polícia judiciária. Logo, ele conferiu, sim, a uma interpretação mais ampla ao Instituto a competência para lavrar o TCO. E aí a gente argumenta por que se deve conferir uma interpretação ampliativa e não restritiva.
Porque a sociedade vai ter muito mais benefício. Aqui eu vou explicar por quê. Se nós conferirmos, se nós interpretarmos o artigo 69 da Lei 9099 de 95 de forma ampla, para conferir a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de segurança pública em geral, previsto no artigo 144 da Constituição Federal, essa competência administrativa para lavrar, para proceder à lavratura do TCO. Aí eu dou uma explicação prática aqui para que as pessoas entendam. Ora, o fato de menor potencial ofensivo é um fato do dia a dia. É um desacato que o cidadão muitas vezes comete à autoridade. É um crime de desobediência a uma parada na ordem de trânsito, a um blitz, por exemplo. Né? É um crime ambiental, a pessoa está transportando ali, muitas vezes dentro do carro, um animal em extinção, né? E outros crimes de trânsito, por exemplo, diversos crimes de trânsito cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então são fatos ali comuns, corriqueiros, que ocorrem no nosso dia a dia e que muitas vezes você não necessita abrir uma investigação formal, você não tem prisão nesses casos. São fatos que devem ser desburocratizados. E são fatos em que se tem uma resposta à sociedade mais célere, com menos custos, com menos ônus aos cofres públicos, porque se você for imaginar que vai ter que levar a delegacia, abrir uma investigação, por exemplo, você tem, muitas vezes, na Estrada Federal, aqui eu falo da Polícia Rodoviária Federal, diversos fatos de menor potencial ofensivo, que se fosse de atribuição exclusiva de um policial federal, teria que, a rigor, você pegar o cidadão no meio de uma estrada, transportar ele no carro para chegar a uma delegacia de Polícia Federal, uma superintendência de Polícia Federal, para que uma autoridade policial, no caso federal, seria o delegado de polícia, presidisse essa lavratura do TCO. Seria muita formalidade, um excesso de formalismo desnecessário, com mais custos para o poder público, mais ônus para o poder público, um prejuízo à sociedade, e se você for ter a rigor, ainda retiraria o tempo ali daquele cidadão por um fato de pouca lesividade para a sociedade. Você teria, em tese, ali, restringindo a liberdade do cidadão naquele período, até ser conduzido, procurar uma delegacia, que muitas vezes está no meio de uma estrada, por um fato de pequena monta, de pequena lesividade para a sociedade. Então, o que é que eu vou trazer aqui? Decisões do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, o MPF, temos aqui o colega Vladimir Aras, que tem um brilhante artigo defendendo a interpretação ampla para conferir a atribuição, a competência para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Ferroviária, enfim, para os órgãos de segurança pública em geral, como autoridades ali competentes para a lavratura do TCO. Por quê? Porque é muito mais benéfico para a sociedade, pela prevalência do interesse público, pelos princípios da Lei 90, 99, 95, da informalidade, da celeridade, e tendo em vista, sobretudo, que o termo circunstanciado ele não é propriamente uma investigação, e sim uma documentação de um fato de menor potencial ofensivo, onde você tem de forma simplificada, alguns chamam de boletim de ocorrência de luxo, não é propriamente um boletim de ocorrência, porque você tem ali um pouco mais de atos praticados, atos administrativos praticados em relação a um mero boletim de ocorrência. Você muitas vezes pega o depoimento ali do condutor, do autor do fato, não se fala em investigado, a lei fala em autor do fato. Então você temos que ter uma resposta para a sociedade mais célere, menos burocratizada, e aí a interpretação teleológica da finalidade da lei, a interpretação mais ampla aí, ela deve ser feita porque prevalece aí muito mais benefícios para a sociedade, redução de custos, mais resposta eficaz, do que se formos conferir uma interpretação muitas vezes restritiva, como eu dei um exemplo aqui, de você conduzir um autor do fato no meio de uma estrada, longe de uma delegacia de polícia, toda vez que tiver um fato de menor potencial ofensivo, que são fatos do dia a dia, crime de trânsito, crime ambiental, violação de obrigação do poder público, determinação do poder público, no caso da pandemia, utilização de máscara, não utilizar máscara, entre outras em geral. Então você tem hoje praticamente pacífico, essa decisão do STF, que é a decisão de 2020, né? Praticamente não se pode mais, a gente não tem mais como se discutir se é constitucional, se é inconstitucional, se pode ou não pode, o policial militar, policial rodoviário, Polícia Rodoviária Federal proceder à lavratura de um termo circunstanciado. Você tem inúmeros precedentes do STJ também,
do TRF da 4ª Região. Aqui na Bahia tem convênios, inclusive, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, firmados com a Polícia Rodoviária Federal. Em todos os diversos estados se tem termos de cooperação, convênios firmados com a Polícia Rodoviária Federal e, enfim, também com a Polícia Militar. Então, Whitson, hoje o que prevalece praticamente não seria unanimidade, porque em direito é muito difícil, impossível, né? Nunca vi nada ser unânime, mas é majoritária, vamos dizer, essa posição. É uma posição Sim. majoritária. E é uma posição que advém da Suprema Corte de 2020, né? Decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, praticamente colocou uma pá de cal, sobretudo nos casos de consumo de droga. Se discute muito hoje, muitas pessoas pensam que houve uma descriminalização do uso de drogas. Muita gente pensa, mas não é crime e tal. O que houve, para que as pessoas saibam, é uma despenalização. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal, que não pode o usuário de drogas ele conviver ou ele ser direcionado para um ambiente policial. Por isso que ele confere prioritariamente à autoridade judicial, ao juiz, essa competência para proceder à lavratura do TCO, que é o termo circunstanciado. O que se quer é afastar esse indivíduo usuário, o mero usuário, distinguir do traficante, né? Porque a pessoa que, por exemplo, que ela consome uma droga, ela transporta, ela porta droga para uso próprio, ela está praticando uma autolesão, né, da sua própria saúde. Então você não tem sentido prender ou você colocar medidas carcerárias para esse cidadão. E sim, são medidas aí alternativas de, muitas vezes, tratamento em relação à eventual dependência, né, a substância entorpecente, e jamais colocar essa pessoa em ambiente policial ou qualquer ambiente encarcerador, né, onde você se fale em prisão. Por isso que o STF teve o cuidado de retirar o usuário de drogas do ambiente policial e dizer que, nesses casos, sim, é constitucional a lei de drogas, a lei antidrogas, quando confere essa competência ao próprio juiz, né? O juiz do juizado, no caso, seria, porque o consumo de drogas, o uso de drogas, no caso de consumo próprio, é um fato de menor potencial ofensivo, e a lei ela trouxe a ideia de despenalização, ou seja, não colocar o autor do fato em prisão, e sim com medidas aí, sim, alternativas, medidas de tratamento, etc. E no caso aí seria a transação penal, né? Então muita gente discute, tem juízes até que entendem. Tem um juiz de Manaus, em 2019, declarou, no caso ali, incidente, tanto, né, no caso concreto, a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei antidrogas. Mas muitas pessoas, muitos cidadãos perguntam, mas não é crime mais, né? A utilização de drogas não é crime, é infração penal de menor potencial ofensivo, sujeita a uma lavratura de TCO, prioritariamente pelo juiz, segundo a STF agora, segundo a lei antidrogas, artigo 46, 48 por aí, e na falta da autoridade judicial, aí sim teria a autoridade aí policial, a competência administrativa para proceder à lavratura do TCO. Então, o que se tem hoje, o panorama atual, fazendo um retrospecto aqui, é praticamente uma posição majoritária, tanto jurisprudencial como doutrinária, e como também dos órgãos administrativos de controle, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, que o Conselho Nacional de Justiça que faz esse controle externo da atividade judicial, né, dos atos de juízes, etc. Muitas controle administrativo, não o controle da atividade fim da decisão, e sim meros excessos, eventuais excessos praticados por autoridade judicial. E no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem essa competência, como todos sabem também, para fazer o controle e a supervisão de eventuais excessos praticados por promotores de justiça ou procuradores da República, ou seja, membros do Ministério Público. Então, qual é o meu entendimento aqui, pessoal? Eu estou na linha do Vladimir Aras, eu estou na linha do STF, eu estou na linha do que for o mais benéfico para a sociedade, que é justamente desburocratizar e colocar esses fatos de pouca lesão, fatos de menor potencial ofensivo, como incumbidos, como submetidos à competência administrativa dos órgãos de segurança pública em geral, não é? O que inclui aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária, Guarda Municipal, etc., de acordo com o caso concreto e as atribuições específicas dos respectivos órgãos, certo? Pois bem, eu tinha preparado aqui, meu amigo doutor Leandro, uma pergunta, mas
você esgotou aqui, nessa sua explanação, a primeira pergunta. Ipsilitris. Vou ler aqui somente para quem está nos acompanhando, vou ler a pergunta que vai ver que foi completamente respondida, né? A pergunta seria uma pergunta ampla, né? Se a lei não veda, como já foi explanado aqui durante, né, sua fala, vide artigo 69 da Lei 9.099/95, o Poder Judiciário, em diversos tribunais estaduais, né, inclusive alguns têm provimentos, né, e resoluções baixadas, autorizando a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar, no caso local daquele tribunal. O STF, o CNJ, né, já se posicionaram no mesmo sentido. Já temos dos 26 estados do Distrito Federal, é por isso que nós estamos aqui nessa saga, que até cumprimento, aproveito a oportunidade. O Coronel Marcelo Martins adentrou agora há pouco, ele disse até que só ia poder, ele estava um pouco ocupado, estava fazendo uma reforma em casa, ampliando lá a área de lazer. Então, ele disse que assistia a gravação, mas ele não, com certeza, não aguentou e adentrou aqui a live. O então Tenente Marcelo Martins, da Polícia Militar de Santa Catarina, desde os idos de 1996, ele começou a fazer a lavratura do termo circunstanciado lá em Santa Catarina. Os 3 primeiros estados a que a Polícia Militar procedesse com a lavratura são justamente os 3 estados do Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Hoje, são 15, incluindo o Distrito Federal. Então, das 27 unidades da Federação, Distrito Federal e os 26 estados, doutor Leandro, 15 já o fazem. A lavratura, a PM já faz a lavratura do termo circunstanciado. Outros 4, já existe provimento autorizando. Então, 19. Restam apenas 8. Então, das 27 unidades, apenas 8, e a Bahia é uma delas, né? Então, por isso, dessa nossa saga, que hoje é a nossa 5ª live, das 5, 4 foram dedicadas exclusivamente à segurança pública, 3 exclusivamente, né? Não exclusivamente porque a terça jurídica anterior com a doutora Isabel Adelaide, que também nos acompanha, cumprimento. Uma boa noite, doutora Isabel Adelaide. Foi sobre o controle, o tema central era controle externo, né, das polícias militares exercido pelos Ministérios Públicos estaduais. Só que não teve, né, como não desaguarmos nesse tema, que é um tema atual, no qual a FENEM, a federação a qual a Força Invicta, que eu estou diretor jurídico, é filiada, juntamente com outras 40 entidades, somente de oficiais militares estaduais, somente para dar um panorama para aqueles que nos acompanham, vem fazendo justamente esse acompanhamento para a implementação naqueles estados onde ainda isso não ocorre, possa vir a ocorrer, justamente por tudo isso que o amigo acabou de discorrer, né? Ou seja, que é benéfico para a sociedade. Para citar aqui só um exemplo, além de um crime de menor potencial ofensivo, ele não gera prisão, né? Ele não vai gerar prisão. Então, se ele não gera prisão, por que não resolver o fato no local onde ele ocorreu? Por que ter que fazer uma condução a uma delegacia, né, abarrotar ali diversas viaturas, retirando da área de atuação aquela viatura? Em alguns exemplos mais profundos, nós temos cidades aqui do interior que o plantão da Polícia Judiciária fica numa cidade a 150 quilômetros de distância. Então, e temos uma única guarnição nessa cidade. Essa guarnição terá que deixar essa cidade, percorrer 150 quilômetros na ida, 150 na volta, efetuar a lavratura tão somente para poder, coletando as declarações daquele autor da infração de menor potencial ofensivo, ele dizer, sim, eu compareço à audiência de instrução no juizado criminal. E aquela cidade, né, ficou sem aquela guarnição, então ela ficou desassistida na segurança pública, né? Então, dentro dessa, fora isso, economia de papel, né? Eu não vou falando em mais papel porque nós já trabalhamos hoje com tecnologia, né? Mas economia de combustível, né? A sensação de ser bem atendido por parte da sociedade. Então, aí agora eu faço a pergunta, então, se com todas essas vantagens, né, que tem,
de economia e de ampliação da satisfação por parte do cidadão. Se a lei ela não veda, a lei não autoriza, mas ela não veda, mas o Poder Judiciário já se manifestou favorável. Então, por que que o doutor, né, Leandro Bastos acredita que há essa tamanha resistência nesses 8 estados que ainda isso não ocorre? Olha, o que é natural, o que eu vou falar aqui é algo aqui natural, não é algo direcionado, nem pessoalizado, né, para quem Sim, está sim, nos escutando. Mas é uma sim. opinião pessoal e também algo natural. Existe, como em todas as carreiras, né, jurídicas, policiais, e vai existir sempre uma busca por uma maior ampliação de competência administrativa, o que é natural até, por uma busca de maior resposta para a sociedade. E vai existir cada autoridade ali, cada corporação, cada carreira, melhor dizendo, cada agente público, ele vai aqui buscar, muitas vezes ele busca uma interpretação que vai ampliar as suas atribuições para dar uma melhor resposta para a sociedade. O que é natural e muitas vezes até louvável, entendeu, Whitson? Ocorre Uhum. que o que é que a gente tem que ver, quem está de fora disso? O intérprete, o doutrinador, o membro do judiciário que vai julgar, o membro do Ministério Público, enfim, ele tem que ver o que é mais benéfico para a sociedade. Ele tem que ver o que é mais razoável, o que vai ter mais em termos de efetividade para a persecução penal, para a segurança pública também, né? Porque a segurança pública também é considerada direito aí fundamental, o direito a que a sociedade tem de ter uma resposta eficaz, célere e proporcional, inclusive, aos atos praticados. Existe uma discussão se haveria uma invasão de competência da União quando os estados formalizam ou formalizarem termos de cooperação técnica. Acho que um interlocutor colocou isso aqui, salvo engano, isso que ele quis dizer. Os convênios, inclusive, firmados pelo Poder Público, se estaria ou não invadindo ali alguma competência da União para legislar em matéria penal. Eu penso que não, porque o que a gente está aqui é diante de interpretação do artigo 69, que o próprio Supremo Tribunal Federal o fez agora, já que se distingue. O que você tem aí não é uma invasão de ato privativo de polícia judiciária, porque o TCO ele não é propriamente uma investigação como no inquérito. O indiciamento, que é próprio ato de inquérito policial, e sim ato privativo de polícia judiciária, aí não se tem discussão. Não é? Dentro de um inquérito policial, quando a gente aqui fez a diferença, que o inquérito policial é para Uhum. investigar fatos graves, geralmente crimes que precisam de interceptação telefônica por autorização judicial, crimes que precisam de busca e apreensão, e outros fatos mais complexos em termos de investigação propriamente dita. E o TCO é um mero registro ali de fatos de menor potencial ofensivo que não necessitam ali ser feitos por autoridades da Polícia Civil e da Polícia Federal, já que tem fatos considerados mais simples e de menor potencial. Então, por isso que a interpretação conferida à competência administrativa para a lavratura do TCO, ela deve ser aos órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 em geral. Né? Então, e aí o que inclui a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. É a questão aí de interpretação e não de legislar, como colocou um ouvinte aí, com um interlocutor, legislar em matéria de direito penal. Isso é na minha visão. Por que eu falo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, há um tempo que não tão remoto, ele, na discussão se a investigação era ato privativo de polícia ou podia o Ministério Público. Lembram disso? Podia investigar ou não. A interpretação que também o STF fez foi de conferir. Hoje é muito comum, dentro do próprio Ministério Público, a gente ter procedimento criminal, né, os PICs, né, que a gente tem, que são controlados, inclusive, pela justiça, nos atos privativos do juiz, atos de reserva de jurisdição, estão submetidos o PIC ao controle no caso de interceptação telefônica, busca e apreensão, etc. Então, o Supremo Tribunal Federal também conferiu essa interpretação, que a investigação pode sim ser feita também pelo Ministério Público. E por que se fala isso? Por que se decidiu isso? Aí não é questão de uma disputa de corporação ou de atribuição, não. Foi o que é mais benéfico, o que é que o Supremo pensa, o que é que os juristas vão entender aí, o que é mais
que é que se tem de mais benefício para a sociedade? Porque o direito ele caminha para uma posição onde a interpretação ela tem cada vez mais sido no sentido de conferir efetividade às leis, efetividade para a sociedade e uma resposta cada vez mais eficaz. Porque no passado se tinha muita descrença, existia uma falta ali de crença nos poderes públicos em relação às investigações, às respostas por parte do Poder Judiciário. Se falava muito em morosidade do Judiciário, que é algo que ainda existe, mas se melhorou muito com a criação do CNJ, com o CNMP em relação ao Ministério Público, houve mais um controle. Hoje, por exemplo, você tem muitos fatos que ficam tramitando na Justiça, a pessoa pode fazer uma representação por excesso de prazo ao CNJ. Então, hoje, como o controle é muito maior da sociedade, hoje com a internet tudo se controla, você tem que ter também uma interpretação evolutiva, uma interpretação progressiva, que acompanhe justamente quais são as necessidades sociais daquele momento. Então, o que eu penso, e aí fazendo uma opinião pessoal, é que não é questão aí de legislar em matéria penal, mas sim fazer uma interpretação do artigo 69 como autoridade policial ali, em geral, os órgãos incumbidos de zelar pela segurança pública no país, previsto no artigo 144, certo? O Coronel Martins acabou de mandar aqui uma pergunta, ele colocou aqui, eu perguntei ele aqui pelo WhatsApp web, ele fala que a Polícia Militar de Santa Catarina lavra o TCO em crimes eleitorais desde 2010. E a Polícia Militar de Rondônia também, não sei se desde 2010 ou posteriormente. Ele gostaria de saber qual a sua posição a respeito disso, da lavratura do TCO nos crimes eleitorais. Eu fui já procurador regional eleitoral há muito tempo, né, em Manaus, inclusive, no Amazonas. E, salvo engano, naquela época também já se tinha essa praxe já, né? Tinha essa prática de lavratura de TCO em infrações de menor potencial ofensivo, né? Eu sou favorável a tudo que for mais desburocratizante, tudo que é mais benéfico à sociedade, tudo que retira um pouco do excesso de formalismo, tudo que seja mais prático, reduza não só custos, mas sim proporcione mais eficácia e mais efetividade para a persecução penal, sobretudo para fatos de pequena lesividade. Eu me manifesto favorável. Tem aqui uma assistente nossa aqui que nos acompanha, pergunta aqui, Doutor Léo, deve conhecer o senhor, né? Jussara Rebouças, acho que é Jussara Borges. O caso dos rapazes que praticaram roubo de carne no supermercado. Roubo de carne no supermercado. Seria de menor potencial ofensivo? Ela pergunta aqui. Olha, você acabou de falar roubo. Roubo, isso. Roubo, né? Roubo já pressupõe violência ou grave ameaça. Isso. Então já está fora. E mesmo no caso de furto também, a pena superior a 2 anos também não seria de menor potencial ofensivo. Furto. E artigo 155, salvo engano, é de médio potencial ofensivo, né? Salvo engano, pena mínima 1 ano, só olhando aí. Mas o roubo, com certeza, está fora. O roubo é um crime grave, porque pressupõe violência ou grave ameaça, certo? Então não seria de menor potencial ofensivo. Aí sim seria submetido a inquérito policial, né? Por parte da Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Polícia Federal, dependendo do caso. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de algum... O pessoal vai mandando aí perguntas. Então, meu amigo doutor Leandro, da mesma forma que eu perguntei à doutora Isabel Adelaide, eu pergunto aqui. A pandemia, esse momento da pandemia, onde nós temos testemunhado algumas situações de infrações de menor potencial ofensivo por descumprimento da autoridade sanitária que diz que não deve se adentrar determinado local sem a máscara, não deve permanecer na praia, não deve permanecer em determinados horários, aqui sem entrar na seara de se está certo ou não está certo, né? Essa questão do lockdown, né? Do toque de recolher. Mas, havendo esse descumprimento, então estaria sendo um crime de menor potencial ofensivo, onde poderia ter sido resolvido no local, mas nós testemunhamos algumas situações onde os desdobramentos, eles são, né, atos de violência, algema ao cidadão, às vezes tem aquela resistência, né? Aí
Por vezes pode acontecer até uma lesão grave, podendo até acontecer uma morte. Então, a pandemia, esse momento da pandemia, onde se prega justamente o distanciamento social, e é correto, como umas medidas de prevenção ao avanço da doença, né, ao avanço da Covid-19 e do vírus Covid-19, onde o cidadão ele acaba sendo ali confinado dentro de uma viatura, ele é aglomerado numa delegacia, porque às vezes tem outras pessoas que para lá foram levadas. Então não seria uma oportunidade para esses oito, eu não digo, 8 estados, porque o Distrito Federal já lavra, esses 8 estados passarem a experimentar, porque por vezes eles podem duvidar, né, da efetividade dessa prática, dos números que já, né, já expusemos em algumas oportunidades, os números positivos. Então não seria a pandemia um momento oportuno para se experimentar? Sim, inclusive, na pandemia você tem diversos aí fatos aí que são de menor potencial ofensivo, previstos onde no artigo 268 do Código Penal, tem até um artigo sobre isso, que são, o título do artigo é Crimes Relacionados à Pandemia do Novo Coronavírus, está no meu site lá para quem quiser ler. O site é www.leandrobastosnunes.com.br. A juíza federal Milena Almeida, aqui nos prestigiando, uma grande honra, grande amiga também, excelente aqui, juíza federal aqui da Bahia, é uma amiga pessoal, Boa noite, muito doutora. querida, e está aqui prestigiando também a nossa live. O que você tem, Whitson, aqui, no caso de violação ao dever de utilização de máscara, né? Diversas obrigações previstas em decretos. Muitas pessoas perguntam, o decreto ele tem um cheque em branco? Ele constitui um cheque em branco para o gestor, para o prefeito, ou para o governador, no caso, colocar várias proibições? É claro que não. Proibições desarrazoadas, eu vi no início da pandemia alguns decretos aí de interiores aí de alguns estados prevendo aí prisão para quem não utilizasse máscara, ou seja, como se fosse aí sim legislando em matéria penal. O que o decreto pode fazer é regulamentar as medidas sanitárias necessárias, as regras sanitárias necessárias para evitar a propagação da pandemia. Mas ele não pode criar medidas desarrazoadas, né? Tem que ser medidas aí proporcionais para fins de se evitar a propagação da pandemia. Então, decretos onde se previa aí multas exorbitantes, total multa de 100 mil reais para quem não utilizasse máscara, por exemplo, são medidas desarrazoadas aí que elas devem ser rechaçadas pelo Poder Judiciário, porque não pode, claro, um decreto ele estabelecer proibições, obrigações que sejam contrárias à proporcionalidade, vamos dizer assim, dos fatos, né? A gente tem princípios constitucionais e que devem ser utilizados como balizas, como parâmetros para se evitar o excesso do poder público. Você tem aí a vedação do excesso, que é uma das vertentes do princípio da proporcionalidade. Mas diversas medidas outras previstas, obrigações outras previstas, como proibição de utilização de praias, de utilização de parques públicos em período de pandemia, enfim, e utilização de máscaras em locais públicos, essas sim, elas devem ser observadas e devem ser submetidas à lavratura do TCO. Mas como você bem mencionou, não é prender o cidadão, é sim você lavrar um TCO e encaminhar para o juizado especial, né? E no caso aí você pode até retirar o cidadão do local, é claro, mas você também não vai deixar a pessoa encarcerada por conta disso, até porque não é proporcional. Você vai aplicar multas, inclusive, multas administrativas por parte dos órgãos de vigilância sanitária, mas são fatos aí submetidos à lavratura do TCO, esses fatos aí previstos no artigo 268 do Código Penal, certo? Perfeito. Gostaria aqui de agradecer aqui a presença também, aproveitando um pequeno doutor Kleber Freitas, que eu vi aqui, doutora Luana Machado, doutor Matheus Boitinho. Acho que o Matheus Boitinho é o que... Matheus Boitinho é juiz de direito. É juiz de direito aqui. Não, juiz, isso. Isso. Eu conheci, professor também, né? Professor, já foi defensor, agora juiz de direito, não é isso? Sim, perfeito. sim. Um abraço, Matheus. Rafael Nogueira, colega do MPF também aqui presente aqui. Eu estou vendo aqui a lista do pessoal que entrou. É interessante, aqui na live você dá para ver, né? Antigamente eu não sabia como... A lei
Costa também, querida amiga do Paraná, aqui também entrou. Assim... Natália Cicuto, Natália, minha namorada aqui também do Paraná, meu amor. Uma grande honra. Agora que eu fui ver aqui, ó. Ela tá quietinha hoje, ó. Vou esperar ela fazer uma pergunta aqui para mim. Beijo, minha linda. Inclusive, felicitar aí, eu gostaria de parabenizar o amigo, né? Estou acompanhando aí, né? Meus parabéns, você merece. E a consorte aí também de muita sorte, né? O amigo Leandro é boa gente. Bondade sua. Ela que é uma pessoa maravilhosa. Mas, enfim. Então... Mas é isso. Eu acho que a gente conseguiu aqui fazer um panorama geral, não é? Sim. Da competência administrativa para a lavratura do TCO. Eu acredito que é difícil se ter muita resistência. Eu vi até no passado muitos policiais aí ameaçando que iam instaurar um inquérito por crime de usurpação, desobediência, etc., por parte de policiais militares e tal, o que, a meu ver, constitui medida totalmente desarrazoada. E hoje, com essa decisão do STF, que é de 2020, colocou um pá de cal aí. Né? Uma pá de cal, não tem mais como se falar em crimes aí de usurpação pública ou de desobediência, seja o que for, né? Antes de fazer de função pública, que não vai ser nenhuma pergunta, vai ser um pedido, né? Não será uma pergunta, abrir para as considerações finais. Eu ia antecipar aqui, mas eu vou deixar para a próxima semana, onde estaremos lá no Café Jurídico, porque senão o nosso presidente lá do Instituto, ele puxa a minha orelha, ele está preparando um evento, né? Após a live do Café Jurídico da semana passada, tivemos uma breve reunião, né? Aqui online também, o Coronel Azor Lopes e o Coronel Martins, e vem aí no mês de julho um evento envolvendo todas as unidades da federação sob o TCO. Né? Mas eu vou deixar para a próxima semana, eu vou convidá-lo até para abrir a live da próxima semana e possivelmente ele já esteja com tudo pronto e fará o anúncio desse evento que acontecerá em julho, provavelmente, pela plataforma Zoom, promovido lá pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública, e serão convidados as 27 unidades da Federação, o Distrito Federal e os 26 estados, né, para falarmos sobre termos circunstanciados de ocorrência. Então, antes de passar a palavra para as considerações finais, faria aqui uma mesma pergunta, a mesma que eu fiz para a doutora Isabel Adelaide, fiz para o Coronel Araújo Gomes, e eu acho que eu fiz também para o Coronel Martins. Se não há, isso eu falo o que eu sei, que o amigo é do MPF, não é do MP, não é do Ministério Público Estadual. Então, não faz o controle externo da PM. O controle externo da PM é feito pelo Ministério Público Estadual. Mas o que o amigo recomendaria ao nosso associado, que hoje não há um provimento, não há, né, nada que o autorize fazer a lavratura do termo circunstanciado, mas, ao mesmo tempo, não há vedação legal para que isso ocorra. E para se evitar esses eventos que nós temos acompanhado aí através de alguns vídeos que nós recebemos diariamente de algumas situações que poderiam ter sido evitadas, né? O que recomendaria para eles quando se deparasse com a situação dessa? De descumprimento, sobretudo descumprimento de medida sanitária, que, em regra, ela está sendo cometida por o cidadão trabalhador, aquele que está tentando buscar o sustento de sua família. E, por vezes, se encontra numa situação, né, desesperadora, e ele vai lá e descumpre aquela medida sanitária, e é óbvio, cometeu uma infração de menor potencial ofensivo. Mas qual seria a sugestão para os nossos associados? Bom, em relação à competência, eu acho que não tem mais discussão, né, administrativa com essa decisão do STF, com o posicionamento do CNJ, do CNMP, do STJ. Tem um artigo doutrinário de um grande colega, Vladimir Aras, está no blog do Vlad, para quem quiser ler. E, enfim, acredito que não há nenhum tipo de ilegalidade em relação à competência administrativa por parte dos órgãos de segurança pública em geral, que inclui polícia militar, claro, obviamente. E é claro que o controle posterior vai ser feito pelo promotor de justiça, né? Uhum. Ele vai analisar e vai verificar se aquela medida realmente
ela merece uma transação penal ou se é o caso de arquivar aquele fato. Então, naturalmente, a autoridade policial ou policial militar, o policial civil, né, enfim, o órgão de segurança pública, no caso concreto ali, ele vai estar agindo, cumprindo o seu dever de registrar um fato de menor potencial ofensivo. Eu vejo com naturalidade. Vai fazer um mero cumprimento de dever e submeter o TCO ao juizado especial, né, criminal. Vai encaminhar depois. Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, vai fazer aí sim a sua parte, que é analisar e verificar se o fato é típico, se não é, se é proporcional, se não é, e se merece uma medida de transação penal, já que o fato de menor potencial ofensivo, em regra, primeiramente, ele vai ter como uma resposta por parte do poder público uma transação penal. Uma transação penal como se fosse um acordo, né, na justiça criminal, no juizado especial criminal, onde você não tem aí aplicação de processo, início de processo, e sim justamente uma audiência preliminar, na qual o presente promotor de justiça, o autor do fato com seu advogado e o juiz do juizado especial criminal fazem ali justamente uma espécie de acordo para que não se precise virar processo criminal, denúncia, né? Então, eu vejo com naturalidade um cumprimento de dever, inclusive de ofício, na minha opinião. Então, inclusive, até desnecessário qualquer tipo de provimento de Tribunal de Justiça, né? A lei não veda. O provimento, vamos dizer que ele seria como se fosse algo a mais, né? Eu diria, né? Como se fosse um ato a mais, um ato para dar mais legitimidade apenas, mas não necessariamente com essas decisões, sobretudo decisão do STF, do CNJ, do CNMP, diversos órgãos, eu vejo que tem uma certa tranquilidade, né, jurídica em relação a isso aí. O provimento, se ele existir, vai ser algo que vai dar mais força de legitimidade, como algo que vem a somar, mas não algo necessário, entendeu? Para legitimar a competência administrativa. Entendi, tranquilo. Meu amigo doutor Leandro Bastos Nunes, estamos chegando aqui ao final. Gostaria, em nome da diretoria executiva da Força Invicta, agradecer pela aceitação desse convite a estar aqui expondo, né, brilhantemente sobre o tema para o qual foi convidado, desde dezembro último, que aceitou de pronto esse convite, né, essa missão. Agradecer e deixar aí com a palavra para as considerações finais. Eu que agradeço o convite da Força Invicta, o convite seu, meu amigo aí, grande amigo, amigo de academia, inclusive de natação, meu vizinho aqui, aqui em Salvador. E eu agradeço o convite, é uma forma de a gente se ver novamente aí, eu que estava um pouco distante aqui, né? Sim. Salvador, estava de férias, inclusive, um período no Paraná. No Paraná, vendo a namorada. Então, é uma forma de a gente se rever, né, nesse momento. E eu também indico aqui com veemência o artigo do colega Vladimir Aras. Quem não conhece o blog do Vlad, coloca lá no Google, blog do Vlad, e coloca assim, artigo TCO Vladimir Aras. Tem uma excelente explicação sobre tudo que eu falei aqui. Inclusive, eu li para fazer essa exposição. É um artigo muito elucidativo. O Vladimir Aras é um dos grandes hoje nomes do Ministério Público Federal e Ministério Público Brasileiro. Ele foi promotor de justiça aqui no Ministério Público da Bahia. Né? É um grande colega, grande amigo pessoal. Quero deixar um grande abraço para ele. Então, para quem quiser se aprofundar, dá uma lida nesse artigo do blog do Vlad. Inclusive os policiais que estiverem assistindo, vocês vão ver como o Vlad ele defende uma interpretação ampla da competência para a lavratura do TCO, conferindo aos órgãos de segurança pública em geral, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, entre outros, a competência administrativa, a atribuição para proceder à lavratura de TCO. Excelente esse artigo, vale a pena conferir. E o Vlad tem uma linguagem muito simples, objetiva, excepcional. Queria deixar um grande abraço para todos também, os amigos que aqui tiveram, a minha namorada Nath aqui que esteve também presente, para minha amiga Milena, juíza federal, meu colega Rafael Nogueira aqui, a Jussara presente e diversas pessoas aqui que estiveram aqui prestigiando. Catiana, grande amiga minha, que está no exterior, está vendo aí de outro país aí, ó. Milena Almeida também aqui presente, juíza federal. Enfim, o tenente Lousada aqui. E Lipe também presente, Brandão, Varela, Laura também de Moraes, querida amiga Laura aqui, ó, que honra.
que a amiga do Sul também aí, que está aqui presente, o Varela também. Um abraço para todos vocês. Luiz, se esqueci o nome de alguém, se sintam todos abraçados e que a gente possa ultrapassar esse período aí de pandemia, porque realmente é um período difícil, né? Para todos nós. E que a gente possa, se Deus quiser, em breve, todos nós se encontrar pessoalmente. Rafael Nogueira, meu grande compadre aqui presente, sou padrinho do filho dele, e todos nós possamos nos abraçar e com saúde e muita paz. Isso é o que eu deixo como mensagem final. Geisa também, grande abraço, querida Geisa. Antes de dar o boa noite... E Lia também da OAB, grande amiga também da OAB, porque a gente vai passando bem nos nomes, né? Tem que deixar a Lia, com certeza. Jorge, da Advocacia Pedrosa, muita gente. Vinícius Cardona, grande Vinícius, grande brother. Ó, a gente vai vendo os amigos aqui, né? Que muitas vezes ficam calados. Márcio, colega do MPF do Paraná, Margarete. Enfim, é muita gente. Um prestígio enorme, uma honra ter esses amigos queridos aqui presentes na live, certo? Então, continuando, antes de dar o boa noite, também agradecer aqui a presença do Coronel Adelso Guimarães de Oliveira e do Major Ronivaldo Pontes. Eu acabei não citando aqui o exemplo dele, eu vou guardar o exemplo dele de lavratura de termo circunstanciado aqui na Bahia, vou guardar para o Café Jurídico, viu? Perfeito. Então, agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos, uma boa noite, meu amigo Leandro. Boa noite, amigo, um abraço, boa noite a todos, um abraço. Muito obrigado. E vamos voltar para a natação. Vamos lá!